primeiramente. Uma imensa alegria estarmos juntos, né, mais um domingo. É uma satisfação, uma alegria, uma felicidade incrível para a gente, para podermos estarmos juntos. Vou compartilhar com vocês hoje um estudo sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro foi ditado por Humberto de Campos, pelo espírito de Humberto de Campos, e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um livro que gerou muita polêmica. Por quê? Porque esse livro, ele narra fatos históricos do Brasil. Como que houve, como foi o descobrimento do Brasil, fala de várias partes históricas sobre isso. Eu pesquisei bastante sobre a polêmica gerada sobre esse livro, e alguns espíritas falam que a maneira como foi colocada a parte histórica do Brasil gera dúvidas. Assisti várias palestras, as quais, se vocês quiserem, eu posso depois deixar o link. São palestras do Haroldo Dutra e do Rossandro Glingen, em que eles, em alguns congressos espíritas, também falam desta polêmica gerada por esta obra. Também deixo para que vocês, quem quiser, tiver alguma dúvida, leia a obra posteriormente a esta palestra, que é de grande valia, é maravilhosa. O meu irmão fala que gosta tanto desse livro que ele já leu ele 2 vezes e que ele pretende ler novamente, porque quando ele gosta de livro, ele é igual criança. Ele lê várias vezes. Então, é um livro que eu falo assim para vocês. O que eu senti? Nós que somos brasileiros, a gente tem mania de se degradar, a gente tem mania de achar que a gente é menos, que a nossa nação é menos, que o nosso povo é menos. A gente tem essa mania de brasileiro de achar que o que vem de fora é melhor e o que está aqui não vale a pena. Então, ele engrandece, mas engrandece de uma maneira em que eu penso assim, que não coloca o Brasil acima de outras coisas. Ele nos coloca no devido lugar. Ele coloca qual seria a nossa posição dentro do cenário das nações. Qual parte dentro de um grande concerto, onde há vários instrumentos, em que cada nação toca o seu instrumento. Então, dentro de uma orquestra, não existe um instrumento que seja melhor ou um instrumento que seja pior. Cada instrumento tem a sua função, tem o seu som, tem a sua beleza. Então, não coloca o Brasil, não engrandece o Brasil em razão de ser colocado como uma pátria do Evangelho, mas sim dá ao Brasil a importância que ele tem dentro das nações. Dentro do Espiritismo também existe uma liberdade de pensamento, uma liberdade de que, se acaso vocês forem ler o livro, e das coisas que eu vou colocar, algumas coisas sobre o livro nesta manhã, que vocês discordem, que vocês achem que de repente não seja isso, que o Brasil não é essa dita pátria do Evangelho, porque dentro do Espiritismo, cada um tem o direito de pensar de acordo com o que acha que seja certo. Então, que vocês possam ler, que vocês possam ouvir esta palestra nesta manhã, e cada um que tire as suas conclusões, que possa concordar num ponto, discordar do outro. Aí está a beleza da liberdade que temos de pensamento, do que o Espiritismo nos coloca e que a gente pode discordar ou concordar. Então, este livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na verdade, eu coloquei assim, que seria como a missão do Brasil com o Evangelho de Jesus. Que o Brasil é o coração do mundo e também a pátria do Evangelho. Este livro foi ditado em 1938.
nos limiares da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Gente, olha a beleza de um livro em que fala apenas de amor. Um livro magnífico, um livro esplendoroso, em que, de repente, se algum de vocês, na hora que for ler, discordar, como muitos espíritas o fazem, o conteúdo que nele se expressa, que nele se exprime, é apenas de amor, de coisas boas, em que coloca o Evangelho de Jesus acima de todas as riquezas materiais que possam existir no mundo. Então, numa época em que as nações mais desenvolvidas, onde, vamos colocar 1938, vamos colocar uma Alemanha, uma Inglaterra, uma França, em que haviam universidades, em que o desenvolvimento intelectual dessas nações era gigantesca. Coloca o nosso país em 1938. Então, a gente recebe esta obra no momento em que todas estas nações europeias estão, assim, no limiar de uma grande guerra, como a gente sabe que aconteceu. Então, esta obra também é muito atacada pelo estilo em que Humberto de Campos, que era um literato, né, um cronista, ele coloca de uma maneira muito no estilo da época em que ele foi escritor. Então, ele floreia, ele escreve de maneira assim, como um verdadeiro literato. E muitas pessoas acham que, se tratando de um livro que coloca várias questões históricas, ele teria que ter sido escrito, sei lá, de repente por um historiador e não por um literato. Humberto de Campos narra no desenrolar deste livro que no mundo espiritual e no mundo físico, o cerne, agora estou dizendo para vocês o cerne deste livro, ele narra desenrolar de fatos no mundo espiritual e no plano físico sobre a designação de Jesus como a pátria do Evangelho. Então, tudo o que acontece neste mundo, existe um planejamento da espiritualidade. Lógico que não é assim. A espiritualidade vai planejar que o Brasil vai ser descoberto, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, ou então nas nossas vidas pessoais. Nossa, a Fernanda vai reencarnar, ela vai nascer, vai reencarnar, nascer, vai casar com 18, vai ter filho aos 22. Não é assim. Existe um gênero de prova em que tanto as provas coletivas como as provas individuais, em que o espírito, ou uma nação, ou um povo, ou uma comunidade, está destinada a passar. Daí, como vai ser cumprido este plano, tudo vai depender das pessoas. Então, o Brasil está designado como a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Então, é um gênero de prova o qual o nosso povo, incluindo cada um de nós, no final a gente vai ver, estamos destinados a passar. Então, o coração do mundo, por quê? O coração geográfico da orbe terrestre. De acordo com o livro, Jesus, periodicamente, vem à Terra. Jesus, que é o governador do mundo, como nós sabemos. E o nosso governador do Brasil, o nosso protetor espiritual, se chama Ismael. Ok? Então, Jesus é o dono do mundo e Ismael é o dono do Brasil. Então, de acordo com o livro, Jesus faz visitas periódicas à nossa ordem. Numa dessas visitas, ao lado de um de seus coordenadores, chamado Eliu, logo após o fim das cruzadas, o que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares europeias em que estas potências, elas queriam acabar com o domínio islâmico na chamada Terra Santa, para onde Jesus havia passado. Então, foi um período, de grandes trevas. Foi um período em que o Evangelho do Cristo foi deturpado. Por quê? Importa que seja islâmico, que seja espírita, né, que na época, no final das cruzadas, nem existia ainda codificação, nada disso, mas assim, vamos colocar nos dias de hoje, importa qual seja a religião? Importa por onde Jesus passou? Importa qualquer coisa que seja
material, que seja qualquer conquista sanguinolenta para defender o Evangelho de Jesus? Não. Mas as cruzadas, elas defendiam de forma violenta que por onde Jesus passou aquilo era santo e de extrema importância para os povos cristãos da Europa. Então, o mundo estava em trevas com o final das cruzadas. Então, Jesus percebeu que estas trevas turvaram os seus ensinamentos. Que Jesus, nesta hora, sentiu profunda amargura. Que vem dos homens, em compreensão do seu evangelho, Jesus estava, assim, num momento de profunda angústia. Então, eles estavam, neste momento, visitando este velho mundo, onde o que só importava era a procura por riqueza material. Onde as pessoas procuravam a felicidade nestas coisas materiais. E o que acontece quando um povo, quando as pessoas se preocupam apenas com o material? Infortúnios coletivos. Os infortúnios coletivos que derivam desta procura apenas material são muito grandes. Então, o que esse velho mundo caminhava? Para um infortúnio gigantesco. Porque eles realmente não tinham o quê? Entendido a verdadeira mensagem do Evangelho do Cristo. Então, foi quando este mensageiro, chamado Eliú, sugeriu ao Cristo que eles fizessem uma visita ao Novo Mundo, às terras americanas. Então, eles estavam lá na Europa e ele sugeriu que viessem aqui para o continente americano. Aí coloca no livro, como Humberto de Campos, assim, essa veemência dele, que partiu uma caravana fulgurante lá do velho mundo, aqui para o nosso mundo. Que essa caravana deixava um rastro de luz. E além oceanos, né? E essa caravana chegou aqui, neste novo mundo. Bem veemente, né? E a gente pensa assim, meu Deus, imaginem uma caravana além oceanos, com Jesus e todos os seus espíritos angelicais. Dá até um arrepio, né? Dá até, assim, a gente imaginar o que seja uma caravana de Jesus sobre os oceanos. E, ao chegar no nosso continente, Jesus pergunta para Eliú. Acho linda essa parte, vou ler a parte do livro. Onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêm no mundo as homenagens do céu aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. Neste instante, o mestre diz que para esta maravilhosa terra será transplantada a árvore do meu evangelho. Não é de arrepiar, gente? Ai, acho maravilhoso quando ele fala que, olha isso, de onde se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. O que é, gente? O símbolo da redenção humana, que é o quê? O que é redenção? Aquela que redime e que resgata os cativos. É a cruz. Jesus nada mais pergunta para Eliú do que da onde é, neste vasto continente americano, que a gente enxerga o símbolo da redenção humana. É o Cruzeiro do Sul. Por quê? O Cruzeiro do Sul parece uma cruz. Então Jesus pergunta, onde fica essa terra que a gente pode ver o símbolo da redenção humana? E ele o coloca assim, que deixa eu ler aqui novamente para você. Este lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêm as homenagens do céu aos vossos martírios na terra, nada mais é que
O céu homenageia o Cristo com o símbolo da redenção humana, que é a cruz. Gente, olha que poético, que lindo. Como uma pessoa que espera que um livro seja apenas recheado de fatos históricos pode entender tamanha poesia maravilhosa. Nada mais é que do Brasil, a gente enxerga o Cruzeiro do Sul, que é o símbolo de uma cruz, que significa o quê? É a homenagem dos céus aos martírios do Senhor Jesus na terra. Então, neste momento em que Jesus identifica onde está o Brasil, ele fala assim para Eliú: meu fiel companheiro Eliú, você reencarnará junto ao povo mais pobre, porque, como a gente sabe, Jesus gosta muito de pobre, né? Não é porque significa a pobreza que Jesus ama que as pessoas sejam pobres, mas Jesus compara o pobre às pessoas que têm bom coração. É apenas uma maneira figurativa em que Jesus coloca. E quem era o povo mais pobre e mais trabalhador da Europa? Era Portugal. Então, Jesus determina a Eliú que ele vai reencarnar em Portugal e que ele vai possibilitar que seja possível que, a partir de Portugal, com o surgimento das grandes navegações, que ele consiga fazer com que essas navegações vão para o mar e que possam descobrir um novo continente, especificamente a América do Sul, que é o Brasil. Então, Eliú reencarna como o infante Dom Henrique de Sagres. Ele vive até 1460, reencarnado como Dom Henrique, e ele possibilita que as grandes navegações possam se dar início a essas grandes navegações. Então, ele é de extrema importância, né? Durante os sonhos, eles recebiam não só Dom Henrique de Sagres, que é o Eliú, que é um enviado de Jesus, mas também como os outros enviados. Então, as pessoas que foram responsáveis pelas grandes navegações, elas o quê? Elas, todas as noites, elas eram intuídas para que essas navegações fossem postas ao mar e pudessem descobrir um novo continente. Olha como tem toda uma preparação, não só no campo material, geográfico, como também no plano espiritual. Há um investimento muito grande da espiritualidade na gente, em como a gente vai poder completar as nossas provas, as nossas missões. E ainda Jesus coloca aqui, referidas terras, né, que é o nosso querido Brasil, será habitada por pessoas dotadas de bondade e simplicidade. Assim, ele vai determinar a reencarnação de espíritos já purificados nos sentimentos, que se encontram entre as raças oprimidas nas regiões africanas. Então, Jesus nada mais coloca que vai ter essa determinação, que de um jeito ou de outro, os povos africanos virão para cá, para que possam habitar o nosso país. E o Jesus ainda diz que, aproveitando do elemento simples de bondade, o coração fraternal dos já habitantes desta terra, que são os índios, e a gente sabe que os espíritos que geralmente reencarnam os silvícolas, né, os índios, são espíritos mais simples, que estão no início da sua caminhada evolutiva. Jesus aproveitará esse coração fraternal dos índios, né, que vivem em sociedades, que um ajuda o outro, e mais tarde ele ordenará a reencarnação de muitos espíritos, como eu já disse, que são os africanos, que vai formar o quê? O pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, arremata o mestre, ele fala assim: aqui, Eliú, sob a luz cordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração no mundo. Gente, olha que tamanha, eu digo assim, que tamanha honra, né? Pra gente
para nós que estamos aqui reencarnados nesta orbe, que estamos reencarnados no Brasil, Jesus determinou que esta nação seja a nação do seu evangelho, que esta nação seja o coração do mundo. A gente pode, de repente, achar, né, que, meu Deus, como um país com tantas desigualdades, com tantas dificuldades, isso eu vou deixar para arrematar no final, pode ser o coração do mundo. Mas vocês já pensaram numa coisa? No país que a gente vive, olha que oportunidade maravilhosa. Qualquer um de nós pode professar a religião que acha que deve professar. Isso já é uma grande coisa, gente. Então, determinado estava o lugar geográfico do Brasil, né? Então, houve, no plano físico, todo um preparo de descobrimento desse lugar, como a gente sabe, como eu já disse, né, com as grandes navegações. Pedro Álvares Cabral também era intuído nas suas noites, e apesar da gente achar que ele estava atrás da aparente riqueza das Índias, na verdade, por licença, Pedro Álvares Cabral estava designado pela espiritualidade superior para descobrir o referido coração do mundo. Então, não tem nada de riqueza de Índia. Isso era apenas o que parecia ser, mas, na verdade, já havia todo uma preparação para isso. E, no momento em que o Brasil foi descoberto, Jesus designa, mas designa, assim, oficialmente, que Ismael, que é o nosso governador, será o zelador dos patrimônios imortais. Que ele será o guia espiritual do Brasil, como afirma Humberto de Campos. E qual é o lema de Ismael? Deus, Cristo e caridade. Então, descoberto estava o nosso país por Pedro Álvares Cabral, que foi muito intuído para isso. E tudo isso começou lá com Dom Henrique de Sagres, que nada mais é que ele que deu início a essas navegações, e o nosso país foi descoberto. Quando o Brasil é descoberto, o Elio, que era Dom Henrique de Sagres, que tinha desencarnado em 1460 e o Brasil foi descoberto em 1500, ele demonstra, quando existe, né, descobriu o Brasil, na hora que está tudo pronto, ele demonstra, assim, um aperto no coração. Ele tem medo que a finalidade desse descobrimento, para o qual ele contribuiu, tanto no plano material como físico, ele tem medo que as nações ambiciosas possam, o quê? Destruir os verdadeiros tesouros, o verdadeiro porquê que esse país foi descoberto. Mas Jesus, sempre confiante e com alegria, não hesita em dizer: a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, olha o que ele coloca, gente, estará antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, no nosso solo, neste solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus, e passará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de estar ao dos homens, é ao meu coração que ela se encontrará ligada para sempre. Então, antes de o nosso país estar ligado ao coração dos homens, é ao coração do Cristo que o nosso país está ligado. Olha que lindo e, mais uma vez, poético. Que coisa maravilhosa. Então, o coração da nossa nação, antes de estar ligado aos homens, está ligada ao coração de Jesus.
diante das assertivas de Jesus, dessa missão nobríssima, o nosso país deve ser a pátria do Evangelho. Mais tempo, menos tempo, talvez assim, cada coisa no seu tempo. Depois de descoberto o Brasil, dessa inquietação de Eliú e de Jesus dizer que a nossa pátria estará, antes de mais nada, ligada ao coração dele, ele começa aqui, mandar para cá vários missionários. Também isso está colocado no livro. Então, está tudo planejado, gente. Mais uma vez. Vem para cá o quê? José de Anchieta. Mais tarde, José de Anchieta reencarna como Fabiano de Cristo, que foi me parece que foi um frade de um freio, eu não sei também a diferença sobre isso. Mas ele foi voltado a grandes obras de amor ao próximo. Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, olha, que é nada mais, nada menos que a reencarnação de Públio Lentulus, que hoje é Emmanuel. Você vê, olha a estirpe de espírito que Jesus manda para cá, como os jesuítas. Olha o know-how que esse pessoal tinha de conhecimento espiritual, no entanto, que o prefácio desse livro é escrito por Emmanuel, né, que nada mais foi do que Manuel da Nóbrega. Aí o livro coloca também Diogo Giacomi, Leonardo Nunes e muitos outros missionários que vieram para cá no primeiro momento do descobrimento do Brasil. Então, gente, olha o preparo, olha quem esteve reencarnado no nosso Brasilzão, lá no início, em que só tinha terra, índios e belezas naturais. José de Anchieta, né? Emmanuel, olha a estirpe dos espíritos. Então, neste livro, eu não vou adentrar em todos os assuntos que ele trata, mas Humberto de Campos, ele narra vários fatos políticos e econômicos do Brasil, como a escravidão, a invasão holandesa, as bandeiras. A escravidão reencarna como escravos no Brasil. Tem uma hora no livro em que Jesus vai a um umbral, acompanhado, salvo o melhor juízo, mas acho que era de Eliú mesmo. E lá está, neste umbral, vários, acho que era Ismael, não me lembro agora, gente, me falhou a memória. Quando ele chega no umbral, quem que está lá no umbral, num determinado lugar? Os europeus, que participaram das cruzadas, da Inquisição, e que estavam todos lá neste umbral. Neste momento, levanta a bandeira, por isso que eu acho que é Ismael, né? Deus, Cristo, caridade, e pergunta aqui quem quer reencarnar para poder espiar, né, estas coisas que eles passaram no passado, que foi participar das cruzadas, das inquisições. E vasto número de europeus que estavam no umbral toparam a questão de reencarnar como escravos no Brasil. Olha lá, façamos um parênteses. Tudo bem que houve a reencarnação dessas pessoas que precisavam reencarnar como escravos. Mas isso não tira a responsabilidade das pessoas que os escravizaram. Que o escândalo é necessário. Houve a necessidade de que esse pessoal reencarnasse como escravo? Sim, o escândalo é necessário, mas ai pela mão pela qual o escândalo vier. Então, não que, de repente, essas pessoas tinham que reencarnar como escravos, que elas deveriam... que as pessoas que as escravizaram não têm responsabilidade perante as leis de Deus, ok? Falam sobre ainda sobre os fatos que narram, os fatos históricos, fala sobre a invasão holandesa, as bandeiras, o quanto Fernão Dias foi importante, o espírito de Fernão Dias para as bandeiras, a Inconfidência Mineiro, a importância de Tiradentes, Dom João VI no Brasil, a independência do Brasil. Gente, ai como eu fiquei feliz. Vocês acreditam que, de acordo com o livro, quando Dom Pedro I parte do Rio de Janeiro, que é a viagem que ele vai proclamar a independência, ele estava acompanhado de Tiradentes. Olha como é uma coisa que a gente sempre estuda na escola, a gente fica tão triste que Tiradentes morreu, né? Mas ele o quê?
Ele teve a oportunidade de concluir a sua missão, que era a independência do Brasil. Talvez não aconteceu quando da Inconfidência Mineira, porque não era o momento ainda. Tudo tem que ser momento. Mas Tiradentes sempre esteve ao lado de Dom Pedro I. Outra coisa, Dom Pedro II também. Sabe quem foi Dom Pedro II? Segundo livro, Dom Pedro II foi Longinos. Quem foi Longinos? Foi a pessoa que lancetou Jesus contra a crucificação. Então, Jesus, ele já tinha reencarnado algumas vezes, né, para poder pagar, né, para poder expiar o que ele fez com Jesus. E o próprio mestre o incumbe de reencarnar no Brasil para que ele, em outras palavras, ele seria responsável, Dom Pedro II, por corrigir as leis despóticas da colônia, de Portugal, certo? Então, Dom Pedro II teve um papel importantíssimo na história da construção da pátria do Evangelho. Inclusive, segundo o Haroldo Dutra, a história de Dom Pedro II está sendo revista, porque ele foi um dos maiores estadistas que houve no nosso país. Então, o livro narra diversos fatos históricos, por isso, assim, eu falo para vocês que vocês devem ler, porque ela tem todos os detalhes, que não dá para eu entrar em cada um deles. Então, esses fatos históricos vão até a proclamação da República, onde consta que é o último evento que houve um amparo direto de Jesus, pois o intuito desta missão específica, seria a formação física da nação brasileira, donde se contou com incessante trabalho no mundo espiritual, para que tudo pudesse ocorrer da melhor forma para concretizar esta missão evangelizadora do Brasil. Gente, onde se coloca? Concretizar a missão evangelizadora do Brasil, eu colocaria assim, onde se instituiu a missão evangelizadora do Brasil. Porque é a partir daí que está o quê? Instituída a missão evangelizadora do Brasil. Esta missão é algo árduo. Missão é uma incumbência. Missão não está dada uma missão porque você, como se já fosse a medalha, como se já fosse o coroamento do nosso país, como uma pátria do Evangelho. A missão é exatamente instituída neste momento. O Brasil tem a missão de que deve, dia a dia, contribuir para a reforma íntima de cada indivíduo, através do quê? Do Evangelho de Deus. Então, o nosso país, como a pátria do Evangelho, tem para com os habitantes dessa orbe a missão gigantesca de ordem planetária de difundir o Evangelho do Cristo. Então, a gente pensa assim, agora vamos entrar assim, colocado está, mais ou menos o que está no livro ainda coloca, Bezerra de Menezes, né, quando ele também encarnou em missão no nosso país, ele coloca a instituição da Federação Espírita do Brasil, então, deem uma lidinha lá. Aí a gente pensa, missão do Brasil, evangelizadora. Como um país com tantas dificuldades financeiras, com tantos políticos desonestos, com tantas desigualdades sociais, como que vai ser a pátria do Evangelho? Mas a gente não pode esquecer o quê? Que a obra do Evangelho é a restauração moral. Que essa missão espiritual do Brasil está sendo cumprida há mais de 600 anos. E que reencarna aqui no nosso país com a missão de se tornarem espíritos. Espíritos que outrora, em outra vida, falharam na missão, que já
uma missão que com certeza já foi de ser político. Então, é uma oportunidade que eles têm de se refazer com a lei de Deus. Então, o que a gente tem que pensar? A missão não está acabada. A missão foi apenas iniciada há 600 anos, porque foi antes do descobrimento do Brasil. Ou seja, no final das Cruzadas, que eu acho que se deu em 1200 e alguma coisa. Então, há muito mais do que 600 anos. 600 anos começou o início das grandes navegações. Então, é uma missão árdua. O que são 600 anos diante da eternidade? A missão é árdua, o trabalho é árduo, ele está apenas começando. E a gente pensa assim, meu Deus, essa pátria é a pátria do Evangelho, as coisas têm que partir de cima. A gente cobra a postura de políticos, quando na verdade, na nossa vida privada, na nossa vida enquanto cidadãos, a gente não cumpre o nosso papel. A gente cobra de cima, mas quando na verdade o Evangelho de Jesus tem que começar dentro da nossa casa. Não adianta eu pedir grandes escolas, não adianta eu pedir grandes políticos, não adianta a gente achincalhar os políticos como a gente tem o hábito de fazer, ou então diante da polarização que o nosso país vive, né, como já existe nos Estados Unidos, que é republicano contra democrata, aqui é X contra Y, quando o X está no poder, o Y faz questão de acabar com ele, e ele a qualquer custo, a custo de mentiras, deturpa a verdade das coisas, quando na verdade ou se X ou se Y vão ser eleitos, que quando X estiver lá, que Y apoie, e vice-versa. A gente tem que começar a mudar os nossos pensamentos. Se quem está no poder acha que tem a razão e a gente aqui embaixo fica brigando, porque acha que tem que defender a ideia de um ou de outro, sem pensar no bem comum, só para dizer que um é melhor do que o outro. Então, este evangelho que a gente cobra, a gente tem que, cada um de nós, assumir a nossa responsabilidade pessoal, sendo cidadãos melhores, cumprindo as leis, sermos mais comprometidos no nosso trabalho, mais éticos. Sobretudo, que nós possamos ensinar aos nossos filhos que eles possam ser pessoas melhores do que a gente. Que cada dia que passa, que a gente possa viver o Evangelho de Jesus dentro dos nossos lares, porque a responsabilidade que nós temos com a pátria do Evangelho não vem de cima. Não vem dos políticos, não vem dos governantes, não vem da Federação Espírita ou do Grupo Espírita Jesus de Nazaré. Ali a gente apenas vai buscar o que são os ensinamentos de Jesus, mas que nós possamos vivenciar, que a gente possa dar base para esse Evangelho de Jesus. Que Jesus nos colocou nesta terra, que é o Brasil, que nós possamos tirar essa imagem que a gente tem de que a gente é menos do que os outros. Que Jesus só colocou aqui pessoas incapazes, incompetentes, ou então, como a gente até costuma nos colocar, que a gente é um Zé Povinho, que a gente é menos do que os outros, mas que nós somos sim, pessoas que podem ser cidadãos e cristãos melhores. Se a gente errou no passado, a gente tem a oportunidade de estar num país em que a gente pode professar a nossa religião. Olha como a gente tem a oportunidade. Eu assisto muito o André Trigueiro no Papo das 9, que é maravilhoso, se vocês puderem ter oportunidade também. A gente vive num país em que eu posso dizer, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou do candomblé. A gente tem uma incrível força em nossas mãos. A gente pode mudar o mundo, o nosso país, que está destinado a viver esta missão. Mas essa missão começa lá de baixo. A gente não pode mudar o Brasil. Isso é Haroldo Dutra que disse. Mas a gente pode mudar a nossa vida. E mudando a nossa vida, a gente muda o mundo.
com educação, nas palavras de Paulo Freire, que isso foi o Sandro que também colocou, a educação não muda o mundo, a educação muda os homens, e os homens mudam o mundo. Então, que essa educação não seja apenas aquela dada nas escolas, mas que também que seja aquela educação que a gente tem dentro de casa, de valores éticos, morais do Cristo. Que a nossa vida seja uma vida pautada no Evangelho de Cristo. Errando, acertando, tem hora que a gente não consegue, tem hora que a gente fala, não, agora eu vou seguir firme. Aí a gente esmorece, a gente cai, mas é normal. A gente não pode, às vezes, mudar as instituições, melhorar o nosso bairro, porque depende de muitas outras pessoas, mas a gente pode melhorar o nosso casamento. A gente pode melhorar a nossa relação com os filhos, com os parentes difíceis, com as pessoas que são colocadas na nossa vida. O nosso lar é a pátria do Evangelho. É a partir da nossa casa que a gente edifica o nosso país e o mundo. É hora de nós, como está colocado, como eu já falei para vocês aqui, como está colocado no mundo, as nações são uma grande orquestra, em que não há instrumento melhor ou pior. Cada país, cada nação, está o quê? Está incumbida de uma missão. Missão é difícil, é árdua, é trabalho duro. Então, não é fácil de ser cumprida. E dentro desta orquestra, em que cada país está incumbido de uma missão, o nosso país está incumbido da missão de ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Está incumbido porque a gente tem, dentro do nosso país, uma grande habilidade de lidar com as diferenças, uma grande habilidade de lidar com a escolha de cada um, com povos diferentes. Pode ser japonês, chinês, francês, americano. Então, a gente tem essa habilidade. Então, a nossa missão dentro deste grande concerto é a de aprender a viver com essas diferenças, aprender a sermos tolerantes, com o jeito de cada um ser. Esse é o grande ponto positivo da nossa nação. Então, que aproveitemos esta oportunidade que temos de professar a religião que a gente quer, num mundo de tantas diferenças, que a gente possa viver o Evangelho do Senhor, de Cristo, dentro dos nossos lares, que ao sairmos, quando a gente for cumprir as nossas obrigações como cidadão, como ser humano, que a gente possa ser ético, que a gente possa ser comprometido, que a gente possa, o quê? Realmente, a cada dia, fazer a reforma íntima, aquela que Jesus nos propôs, para que a gente se torne pessoas melhores. E a cada dia em que cada um de nós se tornar melhor, a gente vai ajudar o nosso país a cumprir a sua missão coletiva, em que Jesus colocou, que aqui é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. No entanto, essa reforma coletiva, essa missão será cumprida apenas quando cada um de nós, cada um dos habitantes desta terra, de onde se observa o Cruzeiro do Sul, possa o quê? Fazer a sua reforma íntima. Porque uma reforma coletiva só se dá quando a reforma íntima de cada um se coletivizar. Um grande abraço para cada um de vocês. Com você, Adriano. Ok, Fernanda. Então, nós temos aí alguns minutos, então, para a gente poder fazer perguntas para você, que você... Ó, a Regina já mandou uma mensagem aqui, que ela ficou encantada com seu entusiasmo e a sua alegria no tema.
Obrigado. Olha, vou colocar as palavras de Haroldo Dutra. Eu tenho fé que o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E fé é acreditar naquilo que a gente não enxerga. Muito bom. Então, nós temos alguns minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Fernanda a respeito do tema, por favor, é só ligar o microfone, é só escrever no chat. A gente aproveitar esses minutos, aproveitar o entusiasmo, boas energias, né? Para a gente fazer aquilo que a Fernanda falou, não esperar os políticos, não esperar dos outros a implantação do evangelho aqui no Brasil, né? Que depende de cada um de nós, é o contrário, né? Vem de baixo. A Regina acrescentou aqui, no mínimo, nos instigou a ler ou reler o livro. Exatamente. Para que a gente possa entender a grandiosidade dessa missão do nosso país, né? Entender que missão não é algo pronto e acabado. É apenas o início de um trabalho. Exatamente. E vocês viram como o Edson, acho que foi em novembro, né? Dezembro eu não me lembro, em que ele colocou a formação da órbita terrestre, como se deu, né? Que está disposto na Gênesis. Como há um planejamento para tudo no plano espiritual. Tudo que aqui vai se concretizar, primeiramente o plano espiritual, com os espíritos protetores e superiores, eles se reúnem, né, em verdadeiras reuniões mesmo, como a gente aqui, para que o trabalho seja preparado. Exatamente. Bom, primeiro, parabenizar você para ter feito palestra tão bem, um tema tão longo, né, que vou conseguir pegar a parte mais importante do Dutra, que você buscou bastante apoio. Ele destaca o seguinte também, que além de ser a pátria do Evangelho, o Brasil funciona como um hospital. Então, para cá são trazidas espíritos, nós mesmos, né, que muitas vezes erramos muito lá na Europa, em guerras, revoluções francesas, que tinham os dois lados guerreando, e nascemos aqui para que tivéssemos a oportunidade de, se ficássemos na Europa, a coisa ia esquentar demais, né? E ainda tem alguns reflexos disso no nosso dia a dia dessa época. Mas aqui é suavizado. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, se o Brasil fosse um país igual os países que descenderam da Espanha, revolução por ano, né? Porque o brasileiro, ele é mais calmo, ele é mais resignado, e ele geralmente vai acertando as arestas sem partir para o desgaste total. Você vê, nós passamos por momentos bastante difíceis e parece que vai haver uma ruptura, de repente não tem ruptura nenhuma, a coisa continua andando. Então faz parte do Brasil essa questão de tratar também as almas doentes do mundo. Deu uma travada, Edson. Oportunidade de... Não estamos te ouvindo. Suaviza esse nosso... Você colocar um tema de um livro, porque são muitas coisas,
Você mostrou a essência, por isso que eu acho que você foi muito bem. Muito obrigada, Edson. É uma alegria, foi uma alegria muito grande poder ler o livro, poder entender, né, assim, o coração mesmo, assim, você poder absorver corpo, alma e coração o que está descrito no livro, porque às vezes a gente tem vai nessa onda aí de que o nosso país é menos do que os outros, né? A gente às vezes fala assim, nossa, mas eu devia ir embora desse lugar, como muitas pessoas o fazem, mas a gente entender como é importante estar aqui, realmente, porque a gente tem toda isso que você colocou, essa oportunidade de viver num lugar que a gente sacode a poeira e vai embora e tem essa chance mesmo aqui de toda essa resiliência, vamos dizer assim, essa resiliência do povo. E é tão interessante que a gente vê, pelo menos a percepção que eu tenho, assim, é como uma nova reencarnação. Quando a gente está falando de espíritos, né? E você tem uma reencarnação nova, que você, como se tivesse quase que um novo ponto de partida, e começasse de novo com mais energia, com mais entusiasmo. Vocês estão me ouvindo? Sim. É mais ou menos essa ideia que eu penso assim, né? O Cristo é como se ele tivesse né, reimplantado o Evangelho de novo na Terra, um novo início, um novo começo, com novas energias, e a gente acaba vindo, como o Edson falou, assim, numa terra nova, né? Você colocou, num mundo novo, com uma energia diferente, como se estivesse recomeçando, e com mais entusiasmo, com mais força, com mais fé. Mais ou menos essa ideia que eu faço, assim, de como se fosse uma nova reencarnação do Evangelho, com novas energias, e que a gente consegue, então, ter mais força para conseguir praticá-lo, né? Internalizá-lo e praticá-lo. Vamos avante. Firmes no propósito que a missão é longa. Exatamente. E lembrando, né, fazendo sempre aquela lembrança que nós estamos na última hora do ciclo, né? A última hora do ciclo, que é essa fase aí, né, do planeta que nós estamos vivendo, que é a fase de transição para uma era melhor que depende da nossa conduta, da nossa atitude em realmente aceitar o Evangelho e praticá-lo. Então, nessa última hora, o nosso salário vai poder ser igual ao daqueles que iniciaram o trabalho lá no início, na base, né? Então, vamos aproveitar. Bom, são 10 horas e 56 minutos. Eu gostaria primeiro de agradecer a Fernanda, né, como a Regina nos lembrou, pelo teu esforço, pelo teu entusiasmo, pela tua energia em trazer esse estudo que é difícil, mas trouxe de uma forma bem vibrante, que isso é muito importante. Obrigado mesmo pelo teu esforço, pelo teu estudo e em compartilhar tudo isso com a gente, tá bom? E eu agradeço também a todos que participaram do estudo no domingo de manhã, um domingo chuvoso, gostoso, a gente poder ficar em casa e estudar assuntos tão importantes, tão edificantes, que podem mudar não só a nossa vida física, mas principalmente a nossa vida íntima, a nossa situação, a nossa paz e a nossa felicidade.
Quero agradecer a presença de vocês e dizer o meu muito obrigado de coração.